Boa Fala, tarde, André. Thiago. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui com o André Suyama. Beleza, André? O André deu uma introdução aí sobre o 3 Atlas, né? Desmistificando, né, a questão de ser uma nave, né? O pessoal, o pessoal gosta muito de que o mundo acabe, né, cara? Que aconteça algo sobrenatural e esse sobrenatural nunca vem, né? Ou quando vem, ou quando aparece, é o homem por trás ali como mágica, né? O André, então, não é nave. Não há hipótese de ser uma nave. Boa tarde, bom dia, boa noite para todos os convidados e em especial o convidado especial hoje, o Thiago Conte, do canal Diversalizando. E eu sou o André Suyama e sou um estudioso, faço pesquisas, né, sobre a questão de astronomia, entre outras ciências também, na área científica. E o tema de hoje nós vamos falar é sobre 3 Atlas. E eu quero começar com o seguinte: desde Oumuamua, que foi o primeiro corpo interestelar, que quer dizer o seguinte, vem de fora do sistema solar nosso. Então é considerado interestelar. Houveram algumas especulações e estudos sobre a questão de nitrogênio e desvio de rota. Pela internet foi alimentada uma suposição sobre nave alienígena ou alguma nave mãe ou algum corpo aí que possua alguma tecnologia alienígena. Mas todas as comprovações científicas até agora mostram que ele é um cometa interestelar com uma composição química diferente. E assim, um comportamento diferente que levou a várias polêmicas, né? Que a gente vai mostrar agora, desmistificando algumas coisas sobre essa questão. Então, nós temos aqui uma situação de emissão de gases da coma do cometa, né? Que seria o material que ele libera conforme ele passa dentro do nosso sistema solar. Isso é possível através da leitura de radiotelescópios, de naves, sondas, né, espaciais, fazer determinadas leituras e até telescópios em solo, né, radiotelescópios em solo, instrumentos aí sofisticados, tecnológicos que façam as leituras desse corpo. Então, ao longo do tempo, aí, desde julho que ele foi descoberto, né, na verdade ele foi descoberto aí no começo, em março, e confirmada algumas leituras, né, já em junho, como o cometa, né? Não só a NASA é somente uma das agências, mas também diversas agências espaciais aí fizeram observações, inclusive telescópios aí mais avançados de uso que a gente chama amador, né? Mas na verdade tem bastante tecnologia também. Alguns observatórios, como o Observatório das Canárias, né? Desculpa. Um outro observatório no Chile, né, que tem bastante tecnologia para observação, e foi notado ali a composição, né, primeiramente níquel, e nós identificamos que posteriormente seria identificado ferro, e no dia 28 de agosto, através da leitura de cromatografia, também foi identificado ferro. No início eu falei, ele pode haver nitrogênio, como foi indicado no Oumuamua. E ontem saiu lá no Space Today, né, que ele demonstra aí com fonte científica, estudo científico, explica detalhadamente, que eu posso falar que é um dos poucos que trazem realmente a verdade científica, né, para
para a população, apesar dele ser apedrejado, apesar dele ser ignorado por muitos, né, porque eles tendem a acreditar na questão alienígena, né, até porque a gente vai avançar esse assunto um pouco mais para frente, que eu chamo de agenda alien, né? Mas vamos lá, a grande questão é a seguinte: todas as leituras até hoje que foram feitas levaram a dentro de um padrão de cometa, mesmo que interestelar, ele mantém padrões de cometa, emissão de água, o CO2 elevado é devido à área de formação. Então vamos lá, vamos começar da parte da formação desse corpo, tá? Ele veio da região dos Sagitários. Sagitários é o núcleo da nossa galáxia. E supostamente na borda do disco, entre o núcleo e a borda do disco, tá? Isso remete entre 3 e 11 bilhões de anos atrás. Quer dizer, desde a formação aí do nosso sistema solar, aliás, da nossa galáxia, né, até a chegada desse corpo aqui dentro do nosso sistema solar interno. Então, o que seria isso? Uma suposta colisão de corpos, eu chamo de planetesimais, por quê? Composição de níquel e ferro indica um corpo formado por elementos planetesimais, que seriam o quê? Restos de colisões de planetas rochosos com núcleos de ferro e níquel altamente densos, metais altamente densos, tá? Com uma densidade que pode chegar a 6,2 toneladas por metro cúbico, tá? Então, essa questão, ela remete a uma formação lá do interior da nossa galáxia. E esse corpo foi expelido em direção ao nosso sistema solar. E assim chegando, ele está hoje já saindo da proximidade de Marte, indo para a proximidade de Júpiter, tá? Isso é uma coincidência, muito grande, inclusive. Mas, até se fosse nave, eu falaria o seguinte: ele passaria perto da Terra e estacionaria e mandaria outras naves aí para explorar o nosso planeta. Que isso não aconteceu, tá? Então, todo tipo de comportamento dele estudado remete a um simples cometa. E apesar da diferença de composição dos cometas internos do sistema solar, isso causa da diferença da composição da galáxia e dos elementos que ele foi agregando no caminho, como remanescentes de supernova, né, poeira estelar, outros elementos, diversos elementos como monóxido de carbono, dióxido de carbono, o próprio OH, né, do nitrogênio com oxigênio, e isso fez com que a aproximação no periélio ele brilhasse mais, emitisse luz azul. O azul é do oxigênio e o nitrogênio de baixa densidade, impulsionando o corpo numa velocidade diferente, acelerando o cometa. Isso é a simples explicação de todas as elucubrações aí, partidas das meias palavras de Aviloeb, por exemplo, né? Que isso é uma coisa que eu quero salientar, deixar bem explícito para a população, que é o seguinte: a população norte-americana ela condena muito altos investimentos na NASA, né? Então a NASA ela tem que gerar alguma polêmica para justificar a questão de investimentos na própria NASA. Tanto é que houveram cortes lá, que a gente chama de shutdown, né? Não só na NASA, mas em vários órgãos do governo americano. E a NASA ela tenta, através de Aviloeb, criar polêmicas para justificar financiamento de pesquisa, tá? Então é simples assim. E até mesmo, vamos entrar na questão agenda alien, já há 80 anos eles têm promovido mídias de seres humanoides, cabeçudos, de olhos grandes, cinzas ou verdes, ou qualquer coisa aí parecido com reptiliano, ou alguma coisa nesse sentido,
para divulgação de mídia. Então, o ser humano ele está acostumado a ter uma interação entre seres humanos. E se eu colocar um alienígena em formato humanoide, eu vou ter uma intimidade de comunicação, seria um canal de comunicação para as pessoas que acreditam nessa tese. Né? Eu posso falar como pesquisador de 16 anos já na parte de ufologia, vida extraterrestre e todo esse tipo de coisa, que até hoje não existe nenhuma evidência sobre a questão alien, e muito menos na questão de tecnologia alienígena. E até posso dizer que já vi nave partindo a quase a velocidade da luz, com os meus próprios olhos, tá? Quando eu tinha meus 17 anos de idade, hoje eu tenho 49, e eu posso afirmar que isso é tecnologia do próprio ser humano. É uma tecnologia militar, tecnologia que é escondida aí da população mundial, a título de, no futuro bem próximo, acredito, eles colocarem um ponto de enganação para a população. E gostaria que o Tiago comentasse alguma coisa sobre essa questão. O André deu uma introdução aí sobre o 3 Atlas, né? Desmistificando, né, a questão de ser uma nave, né? O pessoal, o pessoal gosta muito de que o mundo acabe, né, cara? Que aconteça algo sobrenatural e esse sobrenatural nunca vem, né? Ou quando vem, ou quando aparece, é o homem por trás ali, como mágica, né? O André, então, não é nave. Não há hipótese de ser uma nave. Olha, as hipóteses caíram totalmente. O Sérgio Sacani ele tem um vídeo chamado É Cometa, né? 3 Atlas é Cometa. Ele faz um comparativo e ele consegue provar ali através de modelos padrão de cometa que o 3 Atlas se comporta exatamente dentro das linhas de cometa. Então, quer dizer, muita coisa que ele desmistifica, que o povo insiste em acreditar em algo sobrenatural que não existe. Isso é fato. E a mídia, ela tem o papel de criar divisões, criar confusão e desinformação. A verdade é essa. A mídia sempre tratou o ser humano como algo dominado pelas crenças. Então, o ser humano precisa ter uma crença para ele poder ter argumento para sobreviver. E o que a gente tenta mostrar é, a partir de estudo realizado com base direto nas fontes, para que as pessoas não sejam enganadas. Né? Então, essa é a grande questão, Tiago. A mídia. Qual mecanismo que você acha que a mídia usa para poder criar essas narrativas e por que elas criam essas narrativas? A fim de quê? Muitos influenciadores também, né? Eu chamo de teoria, né? É uma teoria aí da questão do domínio, né? Do controle das pessoas através do, do monitoramento, através do medo e através da manipulação de informação. Então, isso existe de forma muito forte hoje em dia, sempre existiu. Né? Vamos puxar lá desde as primeiras civilizações. Eu vou citar ali o Egito, por exemplo, um regime teocrático da época, que eles se intitulavam deuses, e por conhecer astronomia, eles tinham o conhecimento das estações do ano, onde eles falavam é hora de plantar, é hora de colher, que eles teriam sucesso. Isso foi utilizado contra a própria população, né, a favor e contra. Né, por quê? A favor, porque eles plantavam quando era mandado plantar e eles colhiam quando era mandado colher. E contra, porque eles eram manipulados. Então, eles entendiam os seus governantes como deuses, que eram muito poderosos. Tá? Esse é um pequeno exemplo do que acontece hoje ainda. Tá? Acreditar, por exemplo, em políticos, né? Acreditar
no que a mídia divulga e não realmente do que um estudo científico aponta. Tem muita diferença, por exemplo, o pessoal mete o pau na NASA, né? Tudo bem, pode meter o pau na NASA. Eu falo o seguinte: a agência da NASA é podre. A agência de mídia da NASA é podre. Porque eles vão divulgar aquilo que está a favor da NASA, não a favor da população, não a questão realmente da verdade. Mas isso pode ser manipulado. A NASA, por exemplo, ela foi criada em torno de 1950, logo depois do pós-guerra. Todas essas agências de 3 letras, né? ONU, NASA, todas elas, né? Elas foram criadas ali no pós-guerra para começar a alimentar a Guerra Fria. Então a guerra ela nunca acabou, desde a primeira, a segunda, a terceira, que está se configurando. Isso nunca acabou. E a gente vê toda essa manipulação, Tiago, como um objeto de controle social. Tá? Eu falo o seguinte: a China ela foi o maior laboratório de teste social mundial, porque eles implantaram o totalitarismo, o Estado grande e dominador contra a sua população, e teve o maior lucro do mundo. Tá? Então, esse modelo, na minha opinião, ele está sendo aplicado no restante do mundo. E gradativamente a transferência de poder, o eixo financeiro está sendo deslocado para a China. Tá? E isso é uma forma de controle dos dominadores do mundo. O que você acha sobre isso, Thiago? Eles usam a mídia, né? Os influenciadores, eles usam todo tipo de ferramenta, né? Não só visual, como química, como fala aí, fala um pouco sobre isso, André. Quais são os tipos, os mecanismos que eles usam, sem ser através da mídia, né? A mídia ela é um pouco complexa, porque a gente precisa ver, assimilar, e é um jeito também eles usam a mídia como forma de, tipo assim, de provar algo, né? Mas existem outras paradas que eles usam para influenciar as pessoas através da química, por exemplo, dos alimentos, né? Através do ar, né? Do que a gente respira também, né? Com antenas, né? Fala um pouco sobre isso, André. Vamos ver o seu conhecimento sobre essa parada aí. Olha, é bastante. Tem muita informação, Thiago. Na verdade, você sabe que isso não é divulgado na mídia aberta, você sabe que isso não é assunto assim tão simples para a gente explicar em poucas palavras. Porém, o que é colocado no alimento que a população consome, ela contém elementos, por exemplo, como fitoestrógenos, xenoestrógenos, que é o caso do Roundup, né? Vamos falar assim, não vou entrar em detalhes, mas isso aí é o assunto para uma outra conversa nossa, né? Que a gente pode mais adiante aí, quem sabe, explanar esses fatos. Mas eu posso dizer que a incidência de doenças, ela é muito mais forte de forma que é provocada pelo sistema para manter o próprio sistema. Basicamente é criar um problema para vender uma solução. Isso é muito grave, né? Porque o povo não sabe a forma que ele é dominado. Ele não sabe que existe também, que nem eu vou comentar agora, uma nanotecnologia implantada no corpo das pessoas, né? Não vou entrar em detalhes, né? Eu só posso falar a palavra picadas, né? Que os despertos sabem o que é isso. Mas tem que ser estudado isso profundamente. E eu falo o seguinte, o pessoal fala grafeno. São 8 tipos de grafeno, né? Que eu conheço. Isso sem contar todas as outras formas que são aplicadas aí à indústria alimentícia, né? Não só grafeno, mas uma química avançada, uma química de controle mental, de anulação do pensamento humano, das reações do ser humano, como, por exemplo, tornar o ser humano mais dócil e não reativo, né? Que ele não reaja às coisas que acontecem. Se você olhar o comportamento nos grupos 10 anos atrás, as pessoas comentavam nos grupos. Hoje não, você tem grupos hoje que as pessoas só escutam e quando escutam, né?
elas não reagem. E isso é porque a própria alimentação, através de muitos carboidratos, alteração de metabolismo, alteração cerebral, penetração de tecnologias através da membrana hematoencefálica, alteração do cérebro, doenças neurológicas, né, de origem de alterações químicas, né, e até eu posso falar de mRNA. Isso é terrível, né? Na questão, se a gente puxar lá, é só fazer uma pesquisa MK Ultra, por exemplo, você já vai ter uma noção do que seria isso, né? Então, é algo realmente muito grave que tem alterado a raça humana, tanto em comportamentos gerais e até sexuais, né? A forma que o ser humano se comporta hoje, um homem, uma mulher, e outras denominações, né, que vem surgindo. Então, isso eu vejo como subproduto do sistema. O ser humano virou um subproduto do sistema. Ele já está de forma muito mais artificial do que ele imagina. O que você acha, Thiago? Eu vou só exemplificar tudo que você falou, né? É o boi que não arrebenta a cerca, né? Se você pegar hoje qualquer animal e cercar ele, ele vai tentar romper aquela cerca ali. O ser humano já se domesticou a tal ponto que ele é como um gado no pasto, que se contenta só com aquele pedaço que lhe é dado ali, né? Ele não consegue ir além, pensar além, né? Já tem comida, já tem tudo ali, né? E ele já tá, igual você falou, a pessoa já não reage mais. É tudo para não ter reação, né, cara? Tudo domesticar mesmo a pessoa, né? E ô André, me diz aí, qual método que a gente usaria para poder não perder tanto no sistema? Seja financeiro, saúde, deixa eu ver, psicológico, né? Como é que a gente poderia fugir do sistema, ou seja, romper essa cerca, esse limite, né? Sem sofrer as consequências disso, né? Que também a gente não pode ser tão radical, porque senão a gente vai ser taxado como louco, né? Olha só, Thiago, isso é uma pergunta bem interessante. A começar das nossas próprias crenças. Nós sabemos aí que crenças são limitantes, tudo bem. Só que se você não acreditar em nada também, você tem que ter um psicológico muito bem alinhado. Eu chamo a questão espiritual como a base de tudo. Eu, particularmente, acredito em Deus. Eu não acredito em religiões, mas eu acredito em Deus, tá? Então, isso me basta como uma base religiosa e espiritual, tá? Religião é Deus. Ponto final. Cada um, eu respeito a sua forma ou religião que ela segue ou sua doutrina, tá? Respeito, mas não é uma coisa que eu tenho para mim. Então, assim, respeito mútuo, a gente tem diálogo. Se não houver respeito, não tem diálogo. Aí é a opinião de cada um e ponto final. A inteligência artificial, ela tem causado nas pessoas, tá, uma divisão muito grande, que é a famosa tese dividir para conquistar. E fale uma mentira 1000 vezes que ela se tornará uma verdade. Tá? Isso a gente já sabe de onde vem. Agora, a grande questão é o seguinte: onde você busca informação, né? Então, se você está acostumado ali a redes abertas, grandes, pode ter certeza que já foram dominadas pelo sistema e vão falar só o que o sistema quer. Agora, se você realmente quer buscar uma fonte boa de informação, você vai pesquisar a fundo e chegar realmente nas fontes corretas, tá? Eu, no meu caso, eu pesquiso bastante a Bíblia, né? Que eu sou cristão, né? Não tenho religião, mas acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus. E vou buscar minhas fontes também na parte da ciência, a parte científica. E aí, quando as informações batem, eu entendo como verdade. A gente sabe também que tem muita manipulação, né? Tanto na parte das escrituras, quanto também na parte da ciência. Só que a gente tem que entender que a ciência do estudo científico, ela é diferente daquilo que é divulgado na mídia. É muito diferente. Tem uma diferença gritante.
O próprio Aviloeb, se você pegar as palavras dele, está dentro da ciência. Né? Por exemplo, voltando ao assunto 3 e Atlas, está dentro da parte da ciência. Porém, a interpretação que as pessoas já têm, aquele sonho de ver algo para acreditar no mundo, né? Como seriam aliens ou deuses ou seres diferentes. Existe aí o pessoal também da nova era que acredita em Ashtar, que acredita em raças, reptilianos, tal. Na minha opinião, é algo de crença de cada um. Eu não acredito nisso. Tá? Agora vamos lá, que nem você falou. O que a gente pode fazer para se proteger de tudo isso? A começar da alimentação. É ingerir água de boa qualidade. Né? Sabemos que a água que a gente consome que vem da torneira aí tem radioatividade. Tá um estudo que eu fiz. E fiz até lives sobre isso, que está no meu grupo lá, Sobrevivência SP, no Telegram. Que eu gostaria depois que você deixasse o link lá na descrição do YouTube, tá? Dos meus 2 grupos. Um grupo é o Equilíbrio e Saúde Natural, onde eu falo do que eu vou falar agora, né? Sobre a questão de você se proteger de tudo isso através da alimentação, que é o comer o mais natural possível, o mais orgânico possível. E dentro dessa filosofia, a gente também consegue melhorar o nosso cérebro, nossos pensamentos, os nossos comportamentos, o nosso equilíbrio, né? Que nem o próprio grupo fala, o título do grupo fala equilíbrio e saúde natural. Então, isso é o básico de tudo para a gente começar a entender como é que funciona o mundo. O segundo ponto importante é a gente saber pesquisar uma boa fonte de geopolítica, né? E essa fonte geopolítica, ela é muito importante para determinar aquilo que você pensa sobre determinados fatores, como, por exemplo, guerras. Por que existem as guerras? Hoje em dia existe diálogo, existe comunicação, então por que não resolver isso de forma pacífica? Por que tem as guerras? Por que tem manipulação financeira, por exemplo, que deveria ser um mercado livre, direcionado? Porque existem interesses, por exemplo, a indústria bélica. A indústria bélica, quem são os donos da indústria bélica? BlackRock e Vanguard. Quem são os donos das indústrias de sementes, né? Porque hoje todas são transgênicas. Existem até leis, por exemplo, no Brasil, que você só pode cultivar sementes transgênicas, tá? Então, todo alimento produzido, que é vendido, que sai com uma nota fiscal, ele é de origem transgênica, tá bom? Orgânicos hoje não quer dizer que não tenha manipulação genética. Mudaram a classificação, tem mais isso, tá? Outro detalhe. A qualidade do alimento industrializado, processado, cada processamento você tira elementos naturais da sua alimentação, da sua nutrição correta. Isso altera o seu corpo, o seu metabolismo e fatalmente o teu cérebro. Então isso faz com que exista uma população emburrecida, dominada pela mídia, pela grande mídia, e totalmente polarizada, em todos os sentidos. São criadas tribos, né? Por exemplo, a começar dos ismos, né? Das religiões, a começar dos vegetarianos, dos carnívoros, das etnias sexuais, né? Homem, mulher, LGBTQI+, tudo isso é divisão, né? Não só isso, mas tem um monte de coisas aí, o pessoal que gosta de gamers, o pessoal que gosta daquilo outro, aquele que é o terraplanista, aquele que é a pessoa cética, em certos sentidos, né? Então você tem uma divisão aí monstruosa causada pelo sistema. Então isso é um instrumento de controle. E não só isso. Eu vou citar um exemplo simples agora. Tem um canal que eu sigo no YouTube, chama Viatrólogos. Lá foi dito o seguinte, que através eles vão monitorar os sinais de celular das pessoas que passam nos grandes centros,
para saber a movimentação deles, para fazer um estudo de colocar, por exemplo, o transporte público, entendeu? Mas a raiz disso aí é o quê? Saber o que está se passando dentro de uma cidade, o fluxo de pessoas, onde existe ali, esses dados vão ser utilizados para muitas coisas mais. Como, por exemplo, os seus dados pessoais. Eu tenho notado ultimamente que eu tenho recebido vários e-mails aí de empresas para negociação de dívidas e liberação de créditos. Tem muita coisa que está acontecendo, pessoal. Não sei, comigo está acontecendo, com vocês eu acredito que esteja também. É uma invasão de privacidade tremenda da sua vida pessoal, onde eles têm todos os seus dados. Né? Hoje você é obrigado, por exemplo, quem não quer que seus dados sejam expostos, a contratar uma empresa para apagar seus dados desses provedores, entendeu? Então, é uma dinâmica aí de controle social muito grande. Isso remete ao quê? O que eu falei lá no começo, ao totalitarismo. Então, se a pessoa está dentro do sistema, ela está remetida ao totalitarismo. E cada dia mais as pessoas têm sido dominadas, espionadas. Eu falo que essa espionagem começou lá na década de 50. Tá? Por quê? Inclusive, quando lançaram a internet, foi primeiro para uso militar. Ela foi liberada ali em 1970, 80, tá? Para uso comercial e das massas, vamos falar assim, para o ser humano comum. Depois disso, com a tecnologia 2G em diante, já existia chip de inteligência artificial em cada celular, smartphone, a partir da tecnologia 2G. Olha só, não tinha nem chamada de vídeo na época, e eles já sabiam tudo que você conversava. Tudo que você fala em algum celular que está codificado seu nome ou o nome de qualquer outra pessoa, eles sabem identificar quem é você, onde você está, onde você passou, a sua agenda e toda a sua vida. Eles sabem mais da sua vida do que você mesmo. Coisas que você nem lembra, eles sabem. Tá? Uma prova disso, por exemplo, esses dias eu recebi lá recordações de suas fotografias. Apareceu lá fotografias antigas que eu não tinha mais nem no meu celular, né? E achei interessante até, mas é uma forma de espionagem, né? Vamos falar assim. O chinês, por exemplo, esse TikTok, Kawaii, todas essas mídias, não só chinesas, mas eu falo também da Microsoft, eu falo da OpenAI, né? Se a gente for avançar aqui e falar de inteligência artificial, vocês vão ficar loucos. Então, vamos deixar só uma breve pitada para uma próxima conversa, que isso é um tema bastante complexo, tá? Isso envolve, inclusive, bionanotecnologia. Então, se vocês quiserem saber, vamos seguindo. Aí eu combinei com o Thiago uma sequência de lives para que a gente possa desmistificar aí muitas coisas que acontecem no mundo, para a gente ter uma noção real do que é a vida, né? Que é bem diferente dessa matrix que as pessoas vivem. O que você acha dessa matrix, Thiago? Eles criam, vamos dizer assim, narrativas, né? O que é uma narrativa? É algo que é sempre falado para que as pessoas acreditem, né? Acredite. Hoje os algoritmos nas redes sociais conseguem isso muito bem. A mídia em si, né? Elas colocam as pessoas em matrix, né? Tem determinado tipo de assunto, cara, que parece, como se diz, parece que é irreal para algumas pessoas por falta de conhecimento, cara. E algumas pessoas julgam não ser necessário esse tipo de conhecimento, mas pelo menos assim, a pessoa precisa saber que isso existe de fato, isso não é uma simples conspiração, né, cara? E é legal a gente trazer esse tema sempre para pessoas leigas, né? Pelo menos pesquisar, para procurar, por exemplo, substâncias na água, faz mal, fazem bem, né? O que eles usaram? No Brasil, até comentei com o Suyama aí, no Brasil, na década de 70, eu acho, cara, os caras já colocavam coisa na água aqui para pacificar a população. Olha só que doideira, cara. Imagina o que eles não fazem hoje, né? Qual o controle que eles não têm, porque a população aceita coisa assim. Pô,
pessoal aceita tudo, cara. Aceita tudo sem reclamar e tá tudo de boa, né, velho? E essa Matrix a gente tem que tirar as pessoas dessa ilusão, né? Pelo menos pra ela ter noção, pra ela conhecer a realidade, né? E começa assim, conversando, trocando ideia, convidando pessoas e unindo forças, conhecimento para poder levar cada vez mais diante o conhecimento de fato, né? Porque a pessoa não alienada, cara, ela tem uma compreensão, ela tem maturidade, ela tem comunhão, ela tem espiritualidade, ela é diferente. Ela não fica falando só de futebol, de novela, de filme. Ela fala de vida, né? Ela vive a vida. Ela não é sonhadora, ela não é uma. Como é que se diz? Não é sonhadora no sentido. Sei lá, ela não anda sem sentido, né? De vida, né? A vida tem um sentido. E a nossa busca é essa, qual é o sentido da vida, né? E por que esse pessoal tenta nos manipular? Por que essa manipulação, né? Aí a gente entra do lado espiritual, que é muito chique, velho, a vida. A vida é uma descoberta dia após dia, né? E as pessoas vivem alienadas. Por que eles querem tanto alienar a população? E isso é legal. Eles alienam, eles criam os aliens, né? Tem várias agendas, né, globais, né? E por que tudo isso? Isso que é legal. É esse o despertar das pessoas. Elas precisam primeiro ver como elas são manipuladas, sair dessa manipulação para poder ver coisas além, né? Tem muita gente que vai escadinha, né? Cada dia um conhecimento te leva ao outro, né? Não adianta também te entregar um conhecimento gigantesco se você não tem capacidade de segurar, né? Mas cada dia você vai ganhando mais conhecimento, mais habilidade, enfim. Mas igual o André falou, é a alimentação. Começa pela alimentação, que entra não só pela boca, mas pelo ouvido, pelo nariz, pelo, pela boca, né? Pelo nariz, pelo olho, né? E isso já está registrado em livros sagrados há milhares de anos atrás, cara. E a gente tá aí, refém da falta de conhecimento e a falta de busca, cara. Eles fazem isso com elementos químicos, biológicos, com modificação genética, tem modificação, cara, que é feita com rádio. Você nem sabe que está sendo modificado. Você começa a pensar e nem sabe porque está pensando naquilo. Tem informação sobre como se fosse uma coisa coletiva, né? Algo coletivo. Se eles quiserem criar uma comoção coletiva, eles criam narrativas, enfim. O sistema domina até então. Isso é real, cara. Isso não é conspiração, né? A gente pode ver que muitas pessoas acham que cultuam uma coisa e não cultuam nada, né? Porque elas estão pelas crenças, igual o André falou. As crenças são limitantes no sentido de que limita a pessoa só aquilo. Para a pessoa só existe aquilo, né? Outra coisa é do diabo, né? Outra coisa é ruim. Ela nunca parou para pesquisar além, né? E quando pesquisa além, ela pesquisa nos meios de informação que já estão manipulados. Então não tem, é difícil, cara. Você só sai do sistema a convite. Você não sai, é difícil sair do sistema sozinho, porque é algo assim, é como se a pessoa buscasse algo que nem sabe onde que tá. Ela não vai achar nunca, né? E o conhecimento é isso. O conhecimento, às vezes, ele grita nas praças e ninguém ouve. Então é complicado, é quase uma libertação, né? Vamos dizer assim. Mas é isso aí, André. Eu acho que tá bom. O que você acha? É exatamente isso, Thiago. Você é uma pessoa desperta que vem trazendo informação aí com a sua iniciativa do canal Diversalizando. Quero te parabenizar também, né, sobre essas questões, porque existe, que nem a gente está comentando, toda essa manipulação que a níveis inimagináveis, que a gente não possa nem ter noção. Eu falo de algoritmos complexos que dominam dentro do seu próprio corpo. Olha só. Ah, eu vou fazer um comentário aqui, que isso é fato real, tá? O pessoal fala de 5, 6G, né? Ninguém nunca ouviu falar de 6G funcionando. Mas já foi lançado.
tá? Alguns países já têm isso como forma experimental, e 7, 8, 9 e 10G também existe. Tem satélites japoneses utilizando 10G, satélites chineses utilizando 9G. E o que você acha sobre isso? Cada geração dessa tecnologia eletrônica, ela utiliza cada vez frequências mais altas, em torno aí de terahertz, petahertz, e a capacidade de processamento, na verdade é quântico isso, né? A gente já conhece aí as tecnologias quânticas, do spin-up, spin-down, da questão de gerar átomos que tenham comportamentos de entrelaçamento quântico, e essa é a base tecnológica dos computadores quânticos de hoje. Está muito mais avançado do que um ser humano possa imaginar. O japonês ele já conseguiu fazer um computador que não dependa daquela refrigeração ali que um computador quântico, por exemplo, que tem na Unicamp, necessita de quase ali, temperaturas quase no zero absoluto ali para poder fazer um processamento de qualidade, para que não haja interferência externa de radiações, né, eletromagnéticas para alteração do processamento. Então o japonês já conseguiu fazer isso, inclusive aceleradores de partículas de mesa, coisa aí que o suíço lá usa um túnel redondo debaixo da terra lá de 27 quilômetros, eles estão fazendo ali num túnel de mesa. Uma aceleração de partículas e testes subatômicos no acelerador de mesa. Então, quer dizer, toda essa tecnologia que é exposta para o ser humano, ela já está totalmente obsoleta. E que você tem acesso é algo muito primitivo, tá? E apesar de tudo isso, o ser humano acredita que tudo isso é feito para ele, por o conforto dele, e a gente sabe que existe um sistema de escravatura, né, Tiago? O que você acha dessa escravatura? Continua, né? Sempre continuou, né? Desde dos primeiros escravos lá, o homem leva vantagem sobre o homem. O homem sempre quer levar vantagem, né? Ele gosta, ele ama levar vantagem. E ele, podendo escravizar, ele tem mão de obra barata, ele pro conforto de si, mas no fundo ele quer ser o deus daquele homem, né? E, e hoje não é diferente. Hoje ainda é pior, né? Porque hoje o cara trabalha, ele tem que se virar com alimentação, com comida, ó, alimentação e comida, mas alimentação, energia, tem um monte de coisas que nos cerca que a gente nem precisa, cara, e que o sistema pôs lá para a gente continuar alimentando o sistema e para que outras pessoas nasçam dentro do sistema e continuem sendo escravas do sistema. Então, saúde, tudo que a gente vê aí tem um propósito, né? Tem, tipo assim, doenças que são criadas, né? Dia após dia, os caras estão lá criando doenças que não matam, mas que dá sofrimento ao homem e que às vezes é resultado de alimentação, resultado dessas ondas aí, ó. Cada lançamento cada tecnologia dessa que é vendida ou dada ao povo, né, para controle, ela causa na comunidade, na população, uma enfermidade. As grandes epidemias aí foram resultados desses lançamentos aí. Se a gente cruzar os dados, né, a gente vai ver que essas grandes aplicação de tecnologia, elas fazem que algumas pessoas não suportem esse grau de sofrimento, né? Só que o corpo ele não sabe o que ele está sofrendo, ele não vai te falar. Os médicos também, todo o sistema, desde do cara mais inteligente na universidade lá até a criança que vai nascer amanhã, o conhecimento o conhecimento assim vamos dizer assim, passado, né? Ele é um conhecimento, vamos dizer que é um conhecimento é um conhecimento que valida o sistema, não um conhecimento que tira poder do sistema, né? Não é interessante que a gente
seja senhor de nós mesmos. A ideia é que as pessoas sejam sempre escravas, né? Escravo é aquele que tipo, é aquela pessoa que não, ela trabalha, 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 vai viver trabalhando o resto da vida e vai continuar trabalhando, cara, mesmo não querendo trabalhar. E não é o trabalho em si, mas é a ocupação dela, tirando ela de coisas talvez mais importantes, né? Por exemplo, hoje é comum as pessoas achar que é dever do Estado fazer algo que ela devia de fazer, que a população devia de fazer. Hoje algumas, vamos dizer assim, eu não tenho uma palavra para expressar isso, cara, mas seria tipo cartilhas, né? Hoje a pessoa acha que condena as outras pessoas por situações que o próprio Estado provoca, entendeu? Gerando essa divisão de grupos, né? Não só isso, eu vou falar Estado, mas é o sistema, né? Porque às vezes tem Estado que é parte do sistema e nem sabe que está fazendo o que o sistema quer. Ele é uma continuação. E muitas pessoas, dependendo do emprego, da posição social, ela contribui para o sistema e nem sabe, cara. Ela acha que está fazendo bem, né? Por exemplo, um enfermeiro acha que está fazendo bem e ele pode estar aplicando uma técnica ali que não vai beneficiar aquela pessoa de forma alguma, né? Hoje, por exemplo, as medicinas alternativas, elas são descreditadas da ciência, né? Eu não acredito totalmente na ciência, ainda mais na área medicinal, mas tá acabando, cara. Tá acabando essa dissociação da medicina com a medicina alternativa, escravizando mais e mais as pessoas ao sistema, né? A pessoa às vezes não é escrava do sistema em si, no modelo de trabalho, mas no modelo de saúde, no modelo de vivência, no modelo de consumismo. Tudo isso é uma forma de escravizar a pessoa. Eles sempre vão gerar algo para interter a pessoa, né, em algo, cara, em algo. A pessoa nunca vai exercer a humanidade dela. Ela vai exercer algo que o sistema deixou ali para ela exercer. A humanidade não. A humanidade é raro. É raro. E ela é prestigiada por poucos momentos de nossa vida, cara. Às vezes a gente vê alguma coisa, a gente se emociona, a gente quer ter vontade de ajudar, a gente quer compartilhar coisas legais e tal. Mas geralmente a gente é escravo do sistema a tal ponto que às vezes a gente tem vergonha, às vezes a gente tem medo, às vezes tem receio, né? Do que pode acontecer, do que não pode, enfim. Mas a gente tem que deixar de ser escravo, cara. E tipo, ou amenizar menos o nosso sofrimento, né, cara? Porque isso aí tem tudo tem um propósito, né, cara? Tipo assim, a pergunta não é a resposta que move uma pessoa, é a pergunta, cara. A pergunta vai fazer com que ela saia de onde ela tá e busque resposta. Não é a resposta em si, a resposta tá na cara, né? E tipo, as pessoas, elas vivem querendo algo fácil, né? Tipo, elas acham que vai chegar um 3 Atlas, vai parar lá, vai descer alguém e vai falar, ó, acaba a brincadeira aí e tudo. Elas esperam um salvador, né, cara? Não vai vir Salvador. Não vai vir da maneira que a gente pensa que vai vir. Não, a gente que, tipo assim, o gado, qualquer boi, né, rebenta a cerca. Qualquer um. Qualquer um. Não é alguém que vai abrir a cerca e vai liberar os bois, né? Até porque, se você liberar um boi, se você soltar um boi domesticado hoje numa floresta, ele morre. Ele vai morrer. Soltar ele pro pasto, na rua ele morre atropelado. Ele não tem preparo para viver humanamente, né? Então, é preciso também da organização da comunidade para poder criar métodos de ajuda, né? Tanto de psicológica quanto financeira, criar meios alternativos, né? Sobre sociais, né? Vamos dizer assim, sociais, porque às vezes o humano ele é meio animal também. Então é difícil viver, porque ele também é escravo da própria biologia, né? E a gente, por ter consciência, a gente tem que ter ciência que nem tudo, cara, é pra gente, né? A gente não pode ser escravo do sistema, a gente não pode ser escravo da gente mesmo, né? A gente tem que ser
senhor. Senhor é aquilo que domina. Mas não para ofender alguém ou para escravizar o outro, mas para se tornar melhor. Tornando o irmão melhor, ele fica melhor, pô. Quando você precisar, ele te ajuda ali. É uma sociedade, algo que, cara, todo mundo estando junto, sabe? Eu sou a favor de não escravidão, mas tipo assim, pô, hoje o cara tá animado pra trabalhar, trabalha. Não tá animado? Não trabalha, acabou. Você evita uma série de, de erros por conta disso. Agora, quando você obriga uma pessoa a fazer algo, hoje o sistema, todo sistema, né, ele trabalha com precisão. Todo dia tem que estar ali, tem que fazer do mesmo jeito e tal. E quando não há essa precisão, o sistema vai lá e troca a engrenagem, né? Um dia desse eu estava comentando que eu não faço nada dentro da regra, né, do padrão, e que eu não sou uma engrenagem do sistema. E o cara tava brigando comigo falando que eu deveria ser uma engrenagem do sistema, né? Assim, só parafraseando aqui, eu falei, cara, eu não sigo padrão, velho. Se eu seguir padrão, eu sou substituível, entendeu? Eu não, tipo assim, tem coisa que é convenção humana, cara. As pessoas acreditam que um papel tem valor, né? É um papel, porque um papel diferencia do outro. Mas todo mundo acredita naquele papel, aquele papel passa a ter valor. Só que ele não tem valor algum. O valor é uma convenção. Convenção é bom, não é ruim. O ruim é quando as pessoas elas levam aquilo num ponto de prejudicar o próximo, cara. Pô, às vezes tem gente, pô, é triste você ver pessoas morrendo por causa de poucos papel, cara. Outras pessoas fazendo isso por poder. Mas a fim de quê? Pra quê? Né? Por quê? Isso tem um porquê, cara. Isso não é à toa. Então é interessante que as pessoas saiam do espaço, né, cara? E venham pisar aqui na terra, né? Tipo, ver o que tá do seu lado, o que precisa, entendeu? Não adianta nada ser uma boa pessoa também, né? E não aplicar isso na prática, né? Ser bom só na teoria, né? O negócio é prática, cara. A libertação, você pode ver que todos os filmes, todos os livros falam dessa libertação, né? Tudo retrata isso, de libertar o povo de uma escravidão, de uma imposição. Hoje a gente está vivendo uma imposição, cara. Se a gente fosse nomear um país aí que mais faz o mal para a humanidade, cara, a gente vai ver que a gente é totalmente dominado, né? A gente é totalmente dominado. Dominado mesmo, cara. E até quando, né? Até quando? Aí você vê. Aí é legal que a gente entra em conceitos, né? O foda é isso. Quando a gente fala uma parada, as pessoas tendem a nos encaixar num grupo. Isso também é uma falta de conhecimento enorme, cara. Por exemplo, se a pessoa conhece só a cor azul ou rosa, se a pessoa começa a falar, ela começa a se encaixar no rosa. Aí ela encaixa no azul, mas às vezes o cara é amarelo, cara. Não tá naquele ciclo de pensamento. Só que a pessoa só conhece aqueles dois modelos, então é difícil. Por isso que Jesus, por exemplo, pregava por parábola. Vários grandes mentes, né, pregavam com parábolas, coisas que as pessoas entendem. Porque se de fato falassem o que poderiam falar, ou de a maneira aberta, as pessoas não entenderiam. É o lance da escada, né? A pessoa tem que estar continuamente subindo as escadas, continuamente captando informação. Informação também não é só da boca, tá? Informação é vibração, é o meio onde você está, é o meio, é aquilo que você se alimenta, aquilo que você escuta, aquilo que entra dentro de você. Tudo é conhecimento. E a base da vida é buscar se libertar, cara. Conhecimento liberta, né? Jesus já falou, né? Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade liberta, mas o conhecer aí é continuar conhecendo. Ninguém conheceu a verdade e foi liberto, né? A pessoa continua sempre conhecendo a verdade, né? Então, a escravidão é o quê? Pô, se você unisse o pessoal tem medo. O André falou tanto de divisão, né, de blocos, né? É até cartilha de guerra, dividir para conquistar. Eles têm medo da união. Então eles vão dividir, eles vão criar métodos para dividir. Hoje, se você falar que gosta de suco de laranja, a pessoa gostar de outro suco, já deu guerra ali, cara, já deu briga, né? E às vezes a briga é por poder. Poder. As pessoas não gostam de
perder. Elas gostam só de ganhar e ganhar muito. Elas não se contentam em ganhar pouco. Elas querem sempre acumular, ser acumulativas, né? Sem precisar de muito, né? E isso é complicado. A humanidade, cara, vamos dizer assim, nos seus primórdios, ela dependia de união, não de divisão. Então a ideia deles dividir é para que não haja união, cara. Se os escravos, né, lá atrás se unissem e se sacrificassem pela liberdade, eu te garanto que a gente viveria em um país totalmente diferente. Se hoje o pessoal se unir e não deixar, por exemplo, a corrupção, não deixar a desonestidade, não deixar esse tipo de coisa que é mal para o homem. Isso aí é um câncer, né? É aquilo que apequena o homem, né? Essa ganância, né? É uma ganância boba, né, cara? É algo pequeno, né? André, fala pra gente que você acha desse lado, vamos dizer assim, humano do ser humano, né? Tipo, às vezes eu te vejo falando muito de tecnologia, cara, de alimentação, mas esse lado humano, você acha que influencia, contagia, ou tipo assim, você acha que tipo, eles querem apagar isso? Você acha que o que falta no ser humano é a humanidade, cara? Eu aprendi muito, cara, eu vou até comentar aqui, eu aprendi muito esse lado humano quando eu comecei a programar na pandemia e eu passei a usar software livre, software que pessoas contribuem. E quando eu vi que aquilo para funcionar, cara, era muito complexo e, tipo assim, às vezes é um retalho de tanta gente que às vezes é até difícil de mexer, porque tem contribuições de tanta gente e a parada funciona tão bem. E, tipo assim, e tem um viés livre, né? Porque eles manipulam não, eles têm nada que você gera, por exemplo, na Microsoft, usando os sistemas deles lá, é seu de fato. Ele é licenciado para você durante aquele tempo. No entanto, jogos hoje já acabaram porque não é código aberto, né? E aquilo ficou perdido. Hoje a IA é o que é porque ela é de código aberto. Boa parte dela, embora algumas empresas se fecharam, né? É de código aberto. Código aberto é o quê? Todo mundo contribui, todo mundo pode ver e contribuir. E isso me deu um lado humano muito grande, cara. Porque as pessoas são meio individualistas, né? Elas não gostam de contribuir ou querem contribuir por retorno financeiro, ou reconhecimento, algo do tipo, né? Não por nada, né? Aí você pega um software, tem vários softwares aí de código aberto, tá lá de graça, né? O pessoal fala de graça, né? Mas tem milhares de contribuição ali. E tipo, esse é o lado humano que poucas pessoas veem. A gente olha para trás e vê tudo que a gente tem. A gente não consegue perceber como é que aquela pessoa chegou lá. Como é que aquela contribuição científica, né? Quando a gente fala, por exemplo, de astronomia, o André deve saber aí, pô, os árabes são pioneiros na astronomia, cara. Eles sabem muita coisa, né? Eles catalogaram, isso aí é legal, né? A gente falar também. É legal buscar e ver isso, porque o nosso ensino não vai ensinar outra coisa. A nossa história, o que a gente aprende hoje na escola, é justamente para escravizar o ser humano, cara. Por exemplo, toda a história que a gente conhece hoje na escola, ela é construída de fato para mostrar que a população ela sofre, mas ela nunca é atora de nada. E realmente é assim ao longo do tempo. Só que alguns livros são diferentes. Alguns livros retratam que a população pode sim ser autora, né, da sua existência e não ser submissa a outra nação. E esses livros são proibidos, cara. São livros taxados como maus, né? Inclusive da Bíblia já tiraram um monte. E isso que é interessante, essa busca de conhecimento. Primeiro a pessoa tem que entender que ela é dominada. Entendeu? Ela tem que entender que ela é dominada. E ela entender que é difícil sair do sistema porque às vezes não há alternativas. Começa por aí também. Às vezes não há alternativa, não há como sair sozinho, né? Não existe isso. Entender também que existe outras pessoas dispostas a ajudar, mas ajudar quem precisa, né? A gente não pode estender a mão para qualquer um porque
Nem todo mundo tá apto, nem todo mundo quer percorrer o caminho, nem todo mundo quer sair do sistema. Se a gente pegar a Bíblia como referência, vai ver que lá no Moisés, quando foi tirar o povo do Egito, muitos ainda reclamavam da comida, né? Falou que não tinha comida, que o pão maná lá, o pão com mel lá era ruim, pediram carne, Deus mandou codornas, eles reclamavam, comiam até os dentes ficar sujos, né? E tipo, sempre reclamando, eles fizeram um bezerro de ouro, e tipo, a humanidade é isso, a humanidade ela não tem, tipo, é difícil, cara, é difícil, também tem esse lado, essa dificuldade, né? Por isso que a gente tá até hoje, e a gente vai continuar sendo, se eu espero que não, né? Por conta dessa escravidão, dessa limitância do ser humano em si de querer crescer, né? De querer aprender. E não viver escravo, né, cara? Isso é triste, né? É triste, cara. Você vê que, tipo, às vezes é uma coisa assim. Existem pessoas que onde elas vão, elas modificam o ambiente, né? A gente vê que tem pessoas que, por exemplo, vão para África e lá e começam a ensinar a plantar, começam a fazer cultivo de algumas coisas que não existiam lá e passa a existir, passam a ter povo prosperar, né? Tem povo que prospera em lugares ermos, cara. E tipo, é tudo questão de aptidão da pessoa de querer melhorar, né? A pessoa tem que querer, cara. Tem que querer sair do sistema, não adianta. Se você chamar alguém pra ir num evento que não seja pra beber, pra ver um futebol, pra falar de algo que tirar do sistema, ela não vai querer, cara. Ela não vai querer. Porque ela tá tão habituada àquilo, né? Ela tá tão presa ali que ela não tá pronta. Ela só não quer sofrer, mas quer continuar ali, né? É por isso que Jesus ele falava muito, né? Só querem, tipo, a cura, né? Não querem o reino de Deus, né? Vocês não buscam o reino de Deus, né? Vocês só querem coisas terrenas, né? E Tiago fala, né? Vocês pedem, mas pede mal, não sabe pedir, pô. Só pede coisa pra aqui e agora, né? É chato isso, cara. A gente é escravo da nossa pequena existência, né? Sem querer buscar algo além. A gente tem que buscar algo além, cara. Será que se existe algo além, eu não vou encontrar? Será que não? Será que tudo isso que está ao nosso entorno, toda essa consciência, toda essa manipulação é para quê? Entendeu? E isso que é o ponto crucial da vida, cara. Tipo assim, programando eu vi isso, cara. A programação, ela não tem margem para erro. É difícil todo um sistema como o nosso, vamos dizer assim, de natureza, de existência, ser algo do acaso. Não é. Não é, cara. E isso aí tipo assim, nem na programação, se você errar alguma coisa, não funciona. E tipo assim, a gente tem vastos sistemas e a Terra, cara, é o maior ser que Deus criou. Ela continua viva, produzindo vida, combatendo vários tipos de anomalias que o homem cria para que a gente possa encontrar o propósito, cara, da existência em si. E só que vai chegar um ponto que isso deve acabar, vai acabar. E tipo, esse 3i Atlas é justamente para mostrar isso, cara. É como se Deus falasse assim, cara, eu vou ensinar eles a ver que um dia eles podem, a vida pode acabar, entendeu? Bastaria esse cometa aí acertar a Terra e pronto, acabou. Acabou, pode acabar tudo, né, cara? E tipo, e é legal que isso tá presente, e isso é prova da nossa existência. Como é que no universo em expansão possa haver tipo, é até estranho pensar, né? Um universo em expansão haja coisas contrárias àquilo, né? Aí é complexo, né? Se você pegar rodar uma parada e colocar uma bomba ali, tipo, e estourar aquela parada ali, é difícil aquela parada acertar a pessoa, dependendo da velocidade ali, da explosão e tudo. Era pra ser algo impossível, cara. Não ia concepção, assim, né? Dependendo
da velocidade que tudo gira, né? Se você vê o sistema solar, as velocidades que a gente está falando aí são ordens gigantescas, né? A gente vê um negócio no universo andando devagarzinho lá, mas que lá tá a milhares de quilômetros por hora ali, produzindo um monte de reações químicas, coisas que a gente pode explicar, mas às vezes é incompreensível, né? Como é que aquilo tá ali, né? Como é que aquilo tá ali? E tudo para mim tem um propósito, cara. Tem uma significância, né? Nada é, é por acaso, né? E hoje a gente não olha mais pro céu, a gente olha pro chão, né, velho? Olha pro pedaço de celular, né? E pega a informação dali. A gente pega a informação mastigada por outra pessoa, né? O André falou sobre crença, né? Tem muita gente que crê, né? Que o 13 Atlas lá era uma nave espacial e tal, que vai baixar aqui na Terra, vai falar que tudo acabou e tipo, pô, o cara não crê em Deus, mas crê que aquilo lá é uma nave espacial. E quem cogitou isso foi um cientista lá brincando com isso, né? E tem muita coisa que começa com a brincadeira e quando você vai ver, toma proporções gigantescas e que assim, e que tipo, depois não tem jeito de voltar atrás, né, cara? Tem muita gente que crê em algo que às vezes foi resultado de uma brincadeira. E, e, e ciência de verdade é o quê? É aquilo que a gente pode comprovar. Tem coisa que a gente não pode. Deus não é algo provado. Porque se fosse provado seria fácil acreditar. Mas é algo que a gente pode crer, pode ter fé, né, cara? E fé é uma coisa que não tem como destruir, né, cara? A fé eu acho que é a arma do não escravo, né, cara? E tem muito escravo, cara. Eu vou falar escravo, né? Tem muito escravo que precisa de liberdade, né, velho? Precisa de liberdade, cara. De conhecer a liberdade, né? Eu acho que quando a pessoa conhece a liberdade, ela não volta a ser escrava, cara. Nunca. O sistema é uma vez só, né, cara? Eu tava vendo um cara que foi. Eu conversei com um cara, um ex-presidiário, né? E o cara falou, cara, eu não volto pra lá nunca mais. Eu não quero voltar pra lá nunca mais. Entendeu? Então a conduta do cara mudou quando ele foi preso, né? Mas ele foi preso, ele tipo assim, né? Dentro do sistema, ele foi preso, recluso e pra lá e não quer voltar, né? Mas, pô, imagina se um cara desse conhece a liberdade de fato. Onde que um cara desse. O que um cara desse não vai fazer, né, cara? Tipo, quantas pessoas ele não vai ajudar, né? Enfim. É isso aí, cara. Eu quero fazer algumas considerações, Thiago, que é o seguinte: a gente demonstrou aqui o problema, entre aspas, né, a situação que o mundo se encontra. Agora vamos falar em solução. Isso. Solução no ver com o que eu entendo, né, como solução para mim. Isso se aplica a mim, mas também se cada um se identificar da forma que a gente está demonstrando as coisas, se tiver um entendimento pelo menos semelhante, talvez entenda que essas ações na vida, elas vão levar a você ter uma saúde melhor, uma cognição melhor, um entendimento melhor das coisas e principalmente sobreviver a tudo isso. Por isso existe esse grupo de sobrevivência, tá? É algo aí que eu quero comentar mais adiante, sobre os dois grupos, né? Sobrevivência SP. SP porque a área mais propícia à sobrevivência no mundo, no meu ver, segundo os meus estudos, está no estado de São Paulo. Tá? Eu tenho um mapa aí que eu posso divulgar ele, tá? Já está exposto no grupo e eu posso repostar ele para os novos participantes, quem se interessar. E o detalhe mais importante: quais são as ações de todas as ordens que a gente possa tomar para sobreviver a tudo isso, né? Que a gente sabe aí que tanto na questão da parte de astrofísica, que eu não comentei muito, que vão trazer alterações, já estão trazendo alterações climáticas no planeta. Eu notei hoje, por exemplo, no estudo de hoje, que os Estados Unidos lá vai receber uma forte carga de ar gelado, tá derivada do Polo Norte,
E a gente está recebendo aí também uma forte carga de ar gelado derivada do Polo Sul. Isso é proveniente, segundo estudos científicos, das alterações atmosféricas e de correntes marítimas chamadas AMOC, que é a Oscilação Marítima do Atlântico Norte. Tá? Ela é somente uma das alterações de inversões de correntes marítimas que estão trazendo aí um frio extremo, né, para o hemisfério norte e pode trazer também um frio extremo para o hemisfério sul. Tá? Então a gente vai ficar limitado numa questão aí imediata de 33 graus de latitude, né? O pessoal remete ao paralelo 33, né? Para cima e para baixo, que é um pouco abaixo do Trópico de Capricórnio, um pouco acima do Trópico de Câncer, né? 33 de latitude, 23,5 seria Câncer e Capricórnio, né? Onde a gente determina a região segura nas proximidades do Trópico de Capricórnio e uma região muito específica, uma estreita faixa de terra entre alguns municípios do estado de São Paulo, por dentro da parte continental, atrás da Serra do Mar, que está protegida contra tsunamis e, apesar da proximidade dos litorais, ela é uma das regiões mais seguras do mundo, onde você consegue água sem radioatividade, tá? Água pura da pedra da montanha, e consegue fazer seus plantios também baseado a partir dessa água, sua sobrevivência é a partir da água. A água é o elemento mais fundamental para a vida. O nosso corpo é composto entre 74% a 60% de água, dependendo da idade, o recém-nascido até o idoso, tá? O idoso, bem idoso mesmo, que não se hidrata direito, ele pode ter 50% a 55% somente de água no organismo. Ele tem mais propício a ter problemas de saúde. Agora vamos lá, soluções. Primeiro, estar na área segura. Para o caso do sobrevivencialismo, tá? Depois que as coisas realmente apertarem. O que você pode fazer de imediato? Mudar sua alimentação para o mais natural possível, o mais orgânico possível, o menos processado possível. Se você ainda depender de supermercado, selecione lá muito bem aquilo que você vai comprar. Por exemplo, sal do Himalaia, um arroz, de preferência integral. Lógico, você tem que analisar toda a procedência. O ideal seria plantar o próprio alimento, mas por enquanto isso está fora de questão, né? Inclusive, você está com o celular na mão, você está recebendo interferências eletromagnéticas que alteram todo o seu corpo. Tá? Isso está nas questões da nanotecnologia. Isso a gente vai abordar mais para frente. Outra questão muito importante, tá? A informação que você acessa. Você precisa buscar informações de fontes seguras. No grupo Sobrevivência SP, eu só posto informações de fontes seguras e ainda com algumas restrições, que muitas vezes eu falo só os fatos, tomem cuidado que isso é relato dele somente, mas na verdade é assim, assim, assim. Eu não sou dono da verdade, mas diante das coisas que a gente estuda, das tendências geopolíticas e toda a tecnologia que a gente tem estudado, nos leva a uma vida, no meu caso, de minimalismo, tá? Minimalismo quase que extremo comparado às pessoas que trabalham no sistema e uma forma de pensamento de vida bem diferente do que uma pessoa que é totalmente dependente do sistema. Eu fiz uma live, Thiago, que fala, o título dela é assim, Domínio pelos Vícios. Nós estamos viciados principalmente na comida, que é totalmente envenenada do sistema. A gente está viciado nas cores, nos sabores, nos cheiros, nos luxos, que isso é o mais grave, porque para você se tornar um minimalista, você tem que abdicar muita coisa. Você tem que direcionar sua vida ao conhecimento, as coisas mais importantes. Por exemplo, com 34 anos de idade, eu joguei tudo pro alto e me dediquei somente a estudar na vida. Quero saber mais de nada. Eu só estudo e tenho uma pequena fonte de renda. Sou músico, né? Sou baterista.
de uma banda, é a minha única fonte de renda. E de vez em quando eu faço um biquinho ou outro para complementar. Mas é assim, é o minimalismo ali, quase ao ponto extremo, né? Tem minimalistas que eles se tornam muito mais avançados, como, por exemplo, sobrevivência nativa, né, dentro da mata, né? Já estou estudando sobre esses pontos para fazer esse grau de evolução. Mas isso aí depende muito da situação que o mundo vai estar. Eu acredito possivelmente que a gente não precise chegar a esse nível, tá? O simples fato de você não depender do sistema, ou pelo menos depender o mínimo possível, já é um grande passo na sua vida, tá? A partir disso aí, a gente buscar uma estrutura, buscar estoque, armazenar água de qualidade, cuidar de um saneamento básico verdadeiro, cuidar de produzir o próprio alimento, isso é fundamental, tá? Já está sendo pensado nisso, já existem pessoas que fazem isso, que foram derivados dos meus grupos, tá? Já tem algumas pessoas aí que a gente troca informações também, tá? Da parte de produção de alimento. Existem pessoas também que desejam estar no sistema de comunidade, mas eu acho que é melhor cada um ter o seu cantinho, mesmo que seja em proximidade na área segura, tá? Para quê? Para não gerar um conflito social. Você sabe que hoje em dia cada um pensa diferente, tem objetivos diferentes. Então é mais fácil a gente trabalhar em conjunto numa coisa, cada um na sua casa, né, tendo uma área comum de trabalho, por exemplo, para produzir alimento ou para desenvolver, por exemplo, óleos essenciais, plantas medicinais, algum tipo de comércio nesse nível, tá? Então, o meu sonho é realmente ter uma clínica de reabilitação, né? Para o mais natural possível, que a pessoa restaure sua saúde, que ela cuide dos problemas de saúde e possa também, se desejar, fazer parte dessa comunidade. Esse é o meu grande sonho na vida. Tá? Tem isso como objetivo, né? E só que para isso a gente tem que despertar muitas pessoas. As pessoas elas precisam ter aquela noção da realidade. Não buscar informações na mídia, naquilo. Para onde o gado está indo, você não vai. Onde a massa está comentando, por exemplo, futebol, 13 Atlas, como, por exemplo, esse negócio aí do tráfico, por exemplo. Agora, cá entre nós, você acha, Tiago, se eles não quisessem acabar com o tráfico de drogas, o comércio de substâncias ilícitas, esse tipo de organização criminosa, já teriam acabado? Eu acho que teriam acabado com isso. Mas isso aí é um dos instrumentos do sistema para que você consiga implantar o lado bom e o lado ruim. Você tem que criar um problema para criar a solução. É o mesmo caso, é um dos braços do sistema. Como também eu vejo a maçonaria como um dos braços, a indústria farmacêutica, a indústria alimentícia, a indústria automobilística, o mercado financeiro, o mercado de commodities, o mercado financeiro, que nem eu oriento as pessoas, vendam todos os seus imóveis e comprem ouro. Quem tivesse feito isso há 10 anos atrás teria um lucro de 700% e um lucro líquido de 460%, já confirmado. Só fazer a pesquisa, tá? Então, quer dizer, quem tem acesso a boas fontes de estudo de geopolítica sabe prever o que vai acontecer no futuro. Então, esse tipo de informação deve ser valorizada, né? O nosso grupo Sobrevivência SP, ele traz informações de fontes seguras, tá? E com as nossas análises também, a gente pode orientar as pessoas que tomem boas decisões na vida, tá? Então, fica aí a minha consideração aí no sentido de como a gente pode evoluir para um futuro sobrevivencialista, tá bom? Tem o meu grupo também Equilíbrio e Saúde Natural, que a gente costuma tratar da saúde com alimentação natural, tá? Porque Hipócrates já falava, né? Que seu alimento seja seu remédio, que seu remédio seja seu alimento. Então, a partir desse princípio de 2.600 anos atrás, eu acredito que a gente ainda possa ter alguma esperança
de melhora de vida, de qualidade de vida, entre todos esses fatores. A gente não precisa se abdicar totalmente dos, entre aspas, luxos, né? Mas a gente pode adaptar esses, entre aspas, luxos à forma natural. Por exemplo, fazer um desodorante orgânico, fazer uma. Que seja até uma tintura de cabelo orgânica. Eu sei que não vai durar muito, porque não vai ter metais pesados para fixação, né? Isso tem uma grande diferença. Só citando um pequeno ponto. Cosméticos, por exemplo, né? Dá para fazer batom de beterraba, por exemplo, né? Em vez de usar colchonilha, que tem quitina e quitosana que alimenta a nanotecnologia, né? Então, para as mulheres aí já sabem, né? Você está usando um batom, tem metais pesados, quitina e quitosana. Tá? Então, você se prepare que você pode ter problema de saúde. E nem sabe a causa. Tá? Intoxicação por metais pesados, segundo o pesquisador Riff, é uma das maiores causas de morte da face da Terra. Tá? A proeminência de cânceres de todas as ordens, ela é uma forma de domínio social. Escravatura da indústria médica e farmacêutica. E principalmente a partir da indústria alimentícia, que ninguém, ou pelo menos pouca gente, está falando sobre isso, né? Muito menos na mídia aberta. Então, Tiago, ficam aí minhas considerações finais. Se você quiser comentar, fechar a live. Eu quero só complementar uma informação que é o seguinte: segundo estudos, que a gente estava falando da antiguidade, da pré-história, dessas questões de movimentações de terra, dilúvio tal e tudo mais. Houve um estudo das eras glaciais e a América do Sul em si, a média de variação de temperatura foi somente de 7 graus. Então, se houver alguma glaciação muito forte, o hemisfério norte será afetado. O hemisfério sul teria somente 7 graus de variação do que tem hoje. Então, quer dizer, se a gente considerar aquecimento global, mais para cima e mais para baixo, a gente tem uma variação de 7 graus, é facilmente permitida a vida e as culturas da nossa agricultura e a nossa sobrevivência, até porque, estando numa latitude de 23 graus e meio, você estaria no meio de uma região temperada, acima muito quente e abaixo muito frio. No caso, acima nível equador e abaixo nível polar. Então, o que eu quero dizer? Já foram feitos todos esses estudos com bases científicas, tá? Inclusive de movimentações de solo, de área já de dobra, já é uma área de dobra, então quer dizer, já dobrou, não tem mais o que dobrar. Então, é uma área segura realmente contra terremotos, contra tsunamis, contra variações climáticas, tá? Até por tempestades, porque é protegido por montanhas de um lado ou de outro, e montanhas brandas, sem fortes desabamentos. Então, quer dizer, a gente está realmente ali, uma região determinada que foi muito bem estudada, tá? Eu posso falar de muitos anos de estudo que até agora não teve nenhuma alteração climática fora da média da região. Então, é mais ou menos por aí. Quero convidar também, quem quiser falar mais alguma coisa, tem mais duas pessoas conhecidas aqui minhas. Se quiserem se pronunciar, fiquem à vontade. Bom, então vou deixar para o Thiago fazer as considerações finais aí para a gente poder encerrar a gravação. Grande abraço. Então, pessoal, para finalizar, eu queria dizer o seguinte: o que tiver, sempre que tiver algum alarde sobre algo, é porque tem algo escondido ali, entendeu? Algo verdadeiro, né? E a gente e essa informação não vai estar na mídia, né? A mídia não compactua com a verdade absoluta, mas sim com aquilo que o ser humano pode tocar, né? E tem muita coisa além que o ser humano pode alcançar e vamos dizer assim, que faz parte do ser humano alcançar isso sem acreditar totalmente, vamos dizer, como é que eu posso dizer isso, cara? Não sei nem como é que eu posso falar. Mas assim, sempre que a mídia fizer um alarde sobre algo, cara, ou surgir algo, ou algo for muito falado, for muito repetido,
busque informação, busque conhecer aquilo de fato. Foi assim que eu alcancei muito conhecimento, não buscando de fato a informação, mas buscando o que estava atrás daquela informação, né? Sempre é assim, sempre que há algo no ar, eu vou lá e pesquiso o que está por detrás daquilo, né? Porque eles passam dessa maneira. Por que eu faço isso? Porque eu sei que o sistema mente toda hora e constantemente. Ele não tem interesse nenhum em informar a verdade, ele vai sempre manipular a verdade, sempre fazer a manipulação. Então, sempre você vai buscar o que está por detrás daquilo. Sempre, sempre. A informação sempre é manipulada desde a história, desde de tudo, né? E tem que tomar muito cuidado com as informações que você tem. Não, talvez não, nem falar sobre elas, né? Mas sim se informar e procurar fontes, né? Procurar lógica. Tudo tem lógica, cara. Tudo é lógico. Nada é fora de lógica. Nada é, às vezes, como é dito, né? E isso é legal. Buscar informação, compartilhar informação, mostrar informação, porque isso pode salvar várias vidas aí. Estão se perdendo por causa de alimento, por causa de não alimento, por causa de local, né? A pessoa onde a pessoa mora, ela não se desenvolve. A pessoa às vezes tem medo também de mudança, né? E o legal é mudar, sempre tá mudando, conhecendo pessoas e sempre com informação, né? Porque também sair de um local para ir para outro sem informação é complicado, né? Você tem que ter muita informação. O conselho que eu dou é se você sempre busca informação e confirma aquela informação. Informação é para ser confirmada. Nenhuma informação ela é precisa por si só, né? Hoje a gente não vai ficar conversando aqui para sempre, né? Mas o pessoal manipula muita informação, manipula a favor de algo, né? É interessante, porque às vezes a informação ela é até boa, mas ela não é aquilo que a gente pensa. Então a gente tem que correr sempre atrás de informação, conhecer pessoas que estão nesse meio, pessoas que, por exemplo, se você está ouvindo uma informação de algum lugar, vê quem mora lá, entendeu? Nessa prática, eu conheço gente que mora em vários lugares do mundo e eu troco ideias com essas pessoas por conta disso. É tão fácil se encontrar uma pessoa, por exemplo, pessoas que falam a mesma língua, pessoas que estão querendo aprender a língua, entendeu? Pessoas que moram em outros lugares, conversar sobre o que eles fazem lá, o que eles estão fazendo. Isso é legal também. Eu devo trazer o pessoal aí para conhecer nossos pensamentos e essas informações de outros lugares, né? Às vezes de região, cara, de outras regiões. Então, é interessante estar sempre buscando informação e não acreditar totalmente na mídia, né? Porque eu tô até por fora do 3 Atlas, né? De cara eu já saquei a parada. A gente já saca, né? A gente já é meio especial porque a gente já tá nesse meio e já sabe de quase tudo, né, cara? Parece que é fácil distinguir, ter discernimento de certas coisas, né? Mas tem pessoa ainda que não tem esse discernimento e mesmo falando a verdade ou contando a verdade, a pessoa não acredita, né? Só vai acreditar no esquecimento, porque ela vai ficar esperançosa ali por algo acontecer e esse algo não vai acontecer, acontece frustração, aí tem um lado psicológico também, então a solução para a vida é informação. Esse é o ponto chave. Eu me despeço e agradeço o pessoal que ficou até o momento. Isso aí, André, valeu. Eu quero agradecer a todos os participantes e é, agradecer também ao convite, né, que foi, apesar de estar sendo realizado no meu grupo essa live, foi um convite do Tiago Conde para a gente explanar essas informações aí que acho que são de grande valia para todos. E muito obrigado, eu quero estar encerrando a gravação agora, mandando um abraço para todo mundo. Tudo de bom. Deus nos proteja, nos abençoe.